estamos aqui hoje por Skype com o Dr. Cláudio Lotenberg, que é presidente do Conselho Deliberativo do Hospital Israelita Albert Einstein. Muito obrigado pela presença aqui, Dr. Cláudio. É um prazer muito grande estar com vocês e obrigado pelo convite. Dr. Cláudio, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: é possível conciliar a proteção da saúde da população sem devastar a economia? Eu acho que o debate hoje, nesses tempos de coronavírus, é justamente isso. E é uma pergunta que é muito difícil a resposta, evidentemente, mas eu queria ouvir uma avaliação do senhor sobre isso. Veja, em primeiro lugar, a gente tem que conceitualizar o conceito de pandemia. Porque a pandemia nada mais é do que uma grande epidemia que tem reflexos no contexto social e no contexto da atividade econômica. Num momento em que a gente tem uma alteração de natureza pandêmica, fica patente que a gente tem que conciliar a visão médica, e aí o médico é alguém que, para quem salvar uma vida, existe todo um compromisso, inclusive um valor, às vezes até incomensurável, e a visão do economista, que tem um papel de, evidentemente, fazer análises dentro de um contexto do tecido social. Para isso, existe uma ciência chamada economia de saúde, que justamente trabalha em cima desse projeto que tenta conciliar essas visões. O presente caso é um caso no qual nós temos uma pandemia a taxa de mortalidade nem é tão elevada quando é comparado com quadros virais que nós já tivemos no passado. O problema é que esta pandemia, ela tem uma capacidade de transmissibilidade desse vírus que é muito grande, principalmente quando a gente analisa aquilo que a gente chama de índice R0. Esse índice R0 é muito elevado no caso desse coronavírus, ele é da ordem de 3. Então, o grande problema é que você pode ter uma demanda exagerada de pessoas em massa para recursos de terapia intensiva, você não tem infraestrutura para isso. Então, uma das alternativas que se encontrou é justamente buscar o confinamento, ou seja, o isolamento social, para achatar essa curva e, portanto, não ter contato todo mundo o tempo todo e a gente não precisar internar todo mundo. É lógico que a economia, com isso, ela sofre. Você não tem massa de produção, não tem massa de consumo. Então, quem sabe, exista ainda, nesse quadro que a gente está observando, a possibilidade de a gente encontrar algo que seja mais conciliatório. E por quê? Porque praticamente 96,6% das mortes que aconteceram na Itália, e algo parecido na China, ocorreu com pessoas com mais de 60 anos. E os jovens que tiveram o quadro, que também tiveram uma evolução ruim, também eram pacientes que tinham comorbidade, por exemplo, diabetes, doenças cardiovasculares. Então, essas pessoas são as pessoas que têm potencialmente mais risco de serem acometidas com o coronavírus. A ideia, talvez, seria de a gente tentar isolar essas pessoas, logicamente deixar as outras que têm um estado de imunocompetência melhor, e isso, evidentemente, traria menor repercussão nas questões da economia. Mas, lógico que isso aqui a gente está fazendo exercício mental, porque a gente não tem ainda uma experiência tão ampla para discutir aspectos de transmissibilidade. Mas hoje se pensa muito dentro dessa linha que você propõe aqui. O senhor citou um índice, disse que a gente, dentro desse índice, está no 3, em relação à transmissão. Esse índice, ele varia de quanto a quanto? Praticamente a partir do 0, né? Claro, o 0 nunca é, porque senão teria transmissibilidade. Então a gente sabe, por exemplo, que o H1N1 ele tinha um R0 de 0,1, né? E determinados tipos de influenza chegaram a ter uma capacidade de transmissão até mais alta que o caso do coronavírus, né? O MERS, por exemplo, tá? Ele tinha também uma capacidade de transmissão que não era tão elevada, mas ele tinha uma alta letalidade. Então, nós, médicos, quando vamos lidar com as opções, porque é uma verdadeira organização de logística, temos que levar em consideração essa capacidade de transmissão. E uma das questões que está posta é que quando você faz o isolamento inicial, ou pelo menos por um tempo, um determinado momento, se dá tempo para que o Estado, as autoridades,
o serviço médico se prepare para atender aqueles doentes, que é basicamente o grande problema. Quando você tem uma quantidade de doentes, até porque pelo poder de transmissão do coronavírus, chegando nos hospitais. O senhor acha que, falando pelo que a gente já tem de notícia e de informações pelo coronavírus, em que momento a gente pode dizer que esse isolamento, ele é um isolamento que a gente pode dizer, não, agora a gente está minimamente preparado para não sofrer um colapso no sistema de saúde? O ideal é quando você chegasse no platô da curva. Quer dizer, quando você percebesse que praticamente você está tendo mais gente curada do que gente nova que está sendo acometida pelo quadro agudo, né? Então, nesse momento, a gente vai perceber que a curva está descendente, não mais ascendente. E aí sim, a gente poderia imaginar que você vai ter um efeito positivo em relação à economia. Veja que a China entrou nesse momento há cerca de 2 ou 3 dias. Então, pode demorar. A gente não é capaz de afirmar em quanto tempo isso vai acontecer no Brasil. O que a gente sabe de bom é que a nossa curva está muito mais parecida com a curva da Alemanha e da Espanha e da França do que com a curva da China. Portanto, a gente, de certa maneira, ou pela condição geográfica nossa, ou porque o apelo em relação ao isolamento, mesmo que não tenha sido alguma coisa compulsória, foi bastante sensibilizado por parte da sociedade, o fato é que a gente está tendo um comportamento melhor do que com certo grau de achatamento. Nesse momento, dá para a gente falar, já considerando que o coronavírus afeta mais as pessoas idosas, os mais velhos e as pessoas que têm alguma doença pré-existente, dá para a gente já falar nessa flexibilização em relação a esse isolamento na avaliação do senhor? Olha, na realidade, tá, o que a gente pode dizer, isso é muito claro, né, é que a questão não é a questão relativa ao acometimento de faixa etária, né? O problema todo que a gente tem que estar seguro é que os problemas graves acontecem com estas pessoas. E, portanto, para nós é mais fácil detectá-las, por quê? Porque são as que procuram os serviços de assistência à saúde. Possivelmente, aliás, a grande maioria, são casos absolutamente assintomáticos, né? Ou então com sintomatologia muito leve. Tanto que existem aqueles que defendem que com estas pessoas não fosse feito isolamento algum. Por quê? Porque elas não vão ter importância sobre o sentido de letalidade, né? Então, eu diria que a maior parte ela é sim assintomática e não sintomática. O senhor teria alguma, o senhor como gestor, enfim, o senhor teria alguma solução nesse momento em relação à questão do isolamento? Uma opinião aí do médico, do doutor experiente em relação a esse tipo de situação que vivemos hoje? Quer dizer... Olha, eu acho que num primeiro momento, o adequado foi a recomendação em relação ao isolamento, né? Quase que simultaneamente, nós vimos particularmente em São Paulo, que esse isolamento está sendo reforçado, tá, com medidas um pouco mais austeras, né? Acho que isso daqui, de fato, é algo que a gente sabe que dá certo, mas, como você bem sabe, com reflexo e um ônus em relação à economia, né? Ao mesmo tempo, o que está fazendo a infraestrutura de natureza hospitalar, tanto pública quanto privada, né? Está se municiando de infraestrutura para dar suporte para aqueles pacientes que precisarem de recursos de medicina e terapia intensiva. E daqueles que foram para a terapia intensiva, nós sabemos que 50% vão precisar de ventilador. Então, para você ter uma noção, 20% dos que pegarem vão ser internados. 15% vão para quartos normais. 5% é terapia intensiva e desses 5%, metade precisa de ventilador. Como o grau de transição é muito grande, então o grande problema é a avalanche que acontece no âmbito da terapia intensiva e a necessidade de cuidados do ventilador, que também não é uma operação trivial, porque não é um aparelho que você liga na tomada e liga na pessoa. Então, você tem todo um processo que você precisa para poder efetivamente monitorar
aquilo que está acontecendo. Para isso você tem que treinar pessoas, tem que ter outros insumos, tem indicadores e controles de qualidade. O que nós estamos apostando no Brasil é que a gente vai ser melhor na terapia intensiva. Por quê? Porque na Itália, os tempos médios de intubação foram da ordem de 21 dias. Então, nós estamos ainda começando. Se Deus quiser, vamos conseguir diminuir essa curva. Se for menos que 21 dias, conseguir levar a CLEO para 12, 13 dias, 10 dias seria excelente. Por quê? Porque a gente vai ter o dobro da capacidade instalada que tivemos no caso da Itália, muito menos, né? Mas principalmente no caso da China. Por quê? Porque a Itália tem 10,2 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. E o Brasil tem 20 leitos para cada 100 mil habitantes, aí falando de leitos de terapia intensiva. Precisaríamos de mais leitos na avaliação do senhor? De terapia intensiva para este momento, sim. Dentro do sistema de saúde brasileiro para condições normais, fora dos períodos, isso aqui é uma raridade, aconteceu agora e nunca havia acontecido, eu diria que o número de leitos não é o grande problema do país. O grande problema do país é a disposição destes leitos. Porque hoje a gente muitas vezes vê os hospitais que deveriam ser estruturas de alta complexidade sendo ocupados pela baixa complexidade. Tem também a questão dos tomógrafos, né? Assim, a gente tem um índice muito ainda baixo em relação aos outros países. E o tomógrafo seria uma forma eficiente também de fazer essa detecção. Como é que o senhor avalia essa questão? Os tomógrafos, no caso da pneumonia, é o principal exame subsidiário. Por quê? Porque ele, além de constatar que tem a pneumonia, de acordo com o padrão que você vê pela tomografia, você sabe definir se ela é causada por esse tipo de vírus. Né? E nem todos os hospitais têm tomógrafos funcionando, principalmente na área pública, mas também na área privada. E ele é um elemento importante, quer dizer, quando a gente fala de assistência à saúde, a gente tem que falar que a assistência à saúde, ele é um processo, não é uma coisa que você simplesmente pode dar suporte se você disponibilizar aparelhos. Você tem que treinar pessoas, você precisa de setores que se conversem. Quer dizer, uma terapia intensiva pode precisar de terapia dialítica, não é só respirador. O paciente que está em diálise, muitas vezes ele precisa de um outro tipo de diálise. Então, a somatória desse entendimento de processos é o que define a alta complexidade. E esse, talvez, para situações dessa natureza, o país não tem infraestrutura para atender. Doutor Cláudio, tem uma guerra de narrativas, principalmente entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores nesse momento. Como é que o senhor está avaliando e vendo essa guerra de narrativas e essa disputa, que me parece que em vários momentos ali é uma disputa política e uma disputa pré-eleitoral, vamos dizer assim? Primeiro, eu acho que é um momento impróprio para esse tipo de conversa, né? Porque no momento que a gente tem aí uma situação que pode se aproximar de uma calamidade, eu acho que as três esferas de governo deveriam estar trabalhando de maneira harmônica. O ministro da Saúde está trabalhando. Ele esteve em São Paulo, presenciou uma reunião, tem sido, aliás, muito presente e muito ativo com uma série de iniciativas que estão acontecendo, com profundo conhecimento. Né? Agora, o presidente, num dado momento, ele encarou como sendo algo relativamente simples, e até com aparições públicas, né? Eu acho que isso aqui foi um equívoco, não acho que isso aqui seja bom, né? Mas evidentemente que ele também tem uma preocupação de não criar um sinal de alarde. Né? Eu tenho a impressão que, se por acaso, né, a gente tivesse a oportunidade de tentar aproximar essas partes, né, e sensibilizá-las, que elas têm que trabalhar alinhadamente, né, aproveitando, inclusive, a popularidade do nosso presidente, que é muito grande, né, e lembrando que o sistema de saúde é um sistema que acontece em 3 instâncias, ou seja, federal, estadual e municipal, a gente estaria aí com um pouco mais de alinhamento. Não é o que está acontecendo. Principalmente porque, ainda no primeiro momento, a gente sabe que os 2 centros que estão sendo mais acometidos são São Paulo e Rio de Janeiro, mas em breve a gente deve ter alguma coisa importante também em Minas Gerais e posteriormente no Rio Grande do Sul. E lembrar que no Rio Grande do Sul a gente tem até uma questão problemática por conta da idade das pessoas. E do frio também que se aproxima, você vai ter um inverno aí, onde os ambientes estão fechados. Né? Bem lembrado, que o inverno sempre é um momento propenso para adquirir outros tipos de gripe, e essa gripe. Né? Tanto que a gente está recomendando para que todo mundo faça uso do projeto de vacinação. O governo até antecipou a vacinação, conhecedor
de que isso pode, eventualmente, superajuntar dois tipos de infecção distintos, o que seria extremamente danoso para a gente poder conduzir, provavelmente se houver uma alta concentração de pacientes que tenham dois quadros. O presidente amanhã vai se reunir por videoconferência com os governadores do Sudeste. A gente falou aqui de Rio e São Paulo, que tem essa... Quer dizer, os casos estão mais altos ali, bem mais altos, e as mortes também, em relação ao resto do país. O que é que a gente pode esperar? Qual seria o ideal em relação a esse encontro, doutor Cláudio? Eu acho que a primeira coisa é um alinhamento nacional relacionado ao discurso, né? Quer dizer, nós estamos numa situação que é crítica, tá? Essa situação que é crítica, ela deve ser entendida como tal por todos que fazem parte da linha de governança nacional, né? Então não faz sentido o governador falar alguma coisa, encarar com certa seriedade, o presidente eventualmente não ter o mesmo tipo de visão. Então há que existir um alinhamento nesse momento, não é uma disputa política. Em segundo lugar, eu acho que seria um momento importante para eles discutirem também desdobramentos econômicos, né? Porque aí sim isso aflige o país como um todo, né? Nós tivemos hoje, praticamente, a gente foi levantar o número de mortos, né? É um número relativamente pequeno, nós não temos 1.000 pessoas ainda que morreram, né? Ninguém quer que morra ninguém, nenhum. Mas as pessoas que morreram são todas idosas e não é incomum que quando tem gripe, algumas pessoas mais velhas, elas realmente acabam indo a óbito, né? Então eu acho que o presidente da República poderia ser um bom mediador justamente para poder debater as questões econômicas que o país não pode pagar, né? E a gente vê que nos países outros, né, neste momento, a balança de equilíbrio entre o viés que eu falei anteriormente, da assistência à saúde e a questão de natureza econômica, isso acabou sendo pauta dos presidentes, né? Então ele teria que estar alinhado com os demais governantes. Então, se pudesse sugerir, eu iria nessa linha. Esse não é o primeiro tipo de coronavírus que nós temos. Nós tivemos outros coronavírus, aliás, até mais graves. É o caso do SARS, é o caso do MERS, tá? Que tinham um grau de mortalidade maior do que aquele que nós temos hoje, né? O que há de novo, como eu disse, é uma capacidade de transmissão maior, tá? Nós temos uma expectativa muito grande. Por quê? Porque, por enquanto, o que nós temos de concreto? A capacidade de agir com isolamento, tentando mudar a curva de ascensão. E, com isso, logicamente, uma necessidade de terapia intensiva menor do que aquela que nós temos hoje. E, em segundo lugar, o que a gente precisa levar em consideração são algumas expectativas relativas aos estudos que começaram nesse momento, tá? E eu acho que é importante falar alguma coisinha sobre a hidroxicloroquina. Ok. A hidroxicloroquina é uma medicação que é usada tradicionalmente para doenças de natureza reumática e para malária. Ela tem alguns efeitos colaterais, e o fato é que na China eles observaram que algumas amostras relativamente grandes de pessoas tiveram um perfil de resposta com sobrevida melhor do que aqueles que eventualmente não utilizaram. Eu diria que chegou a cerca de 40%, ou seja, minimizou em 40% a chance das pessoas morrerem. Baseado nesse tipo de observação, e alguns achados também na França, isso criou uma motivação positiva, tanto nos Estados Unidos, que o presidente da República lá comentou muito a respeito da hidroxicloroquina, tá? O FDA estimulou, e aqui no Brasil nós começamos a criar um protocolo de pesquisa, e esse protocolo de pesquisa é capitaneado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, com a participação de outros hospitais de grande porte no país, né? O que a gente tem visto é que alguns médicos têm adotado a utilização dessa medicação na categoria que nós chamamos off-label, ou seja, fora do desenho para qual o remédio foi estudado, sob a responsabilidade, evidentemente, desse médico. Digo isso por quê? Porque a gente tem que tomar muito cuidado nessa verdadeira busca em massa por esse medicamento por parte das pessoas junto às farmácias. Por quê? Porque vai prejudicar aqueles que precisam da medicação e vai utilizar para quem eventualmente não está comprovado que faz efeito. Portanto, isso não é positivo, né? Então, esse estudo começou, hoje recebeu algumas correspondências de fora do país, mas evidentemente que pesquisa depende de um desenho de ensaio clínico, né? Mas
aqui existe uma sinalização de algo que eventualmente poderá ser útil em termos de melhorar o prognóstico dessas pessoas. Eu tenho sido perguntado permanentemente do tempo que isso daqui poderá durar. Nós imaginamos que isso vá se resolver entre 60 e 90 dias, no sentido de poder ter uma certa estabilização. E, logicamente, talvez o grande dilema que a gente tem nesse momento não é só a administração desses leitos, como dar um melhor suporte e aprimorar a base de atendimento, mas, sobretudo, como a gente pode trabalhar para que o efeito sobre a economia seja o menos prejudicial possível. Em relação ao que você havia me perguntado, quer dizer, a minha expectativa em relação ao encontro de amanhã é que o seu presidente, junto dos governadores, entre eles, prevaleça o bom senso para que o diálogo, na verdade, permeie esses pontos aqui, que são pontos significativos, né? Nós temos aí 210 milhões de habitantes, um país que precisa, inclusive, de um redesenho, tá? Acho que esse momento está, inclusive, nos ensinando muito no quesito de instrumentos e aparelhos de atendimento, tá? Nós temos que discutir a rede de atendimento do modelo hospitalocêntrico. Nós sabemos que grande parte do que a medicina precisa é de medicina primária. Não podemos negligenciar e diminuir a importância do Sistema Único de Saúde, que é uma estratégia que vem cumprindo o seu papel de maneira bastante satisfatória, evidentemente com os problemas e dificuldades que um país de dimensão continental como o nosso tem. E, quem sabe, um alerta a mais aqui que eu gostaria de registrar, que é aquilo que diz respeito às novas formas de atendimento. E aí, efetivamente, reforçar a importância da telemedicina. Eu acho que a comunidade médica tem sido muito refratária à adoção desse tipo de mecânica de relacionamento. Eu acho que se a gente pudesse ser um pouco consistente em relação a isso, a gente provavelmente estaria muito mais ajudando o país se a gente agisse com menos corporativismo. Eu acho que a gente tem aí uma questão de necessidade da sociedade que tem que ser encarada dentro de uma linha, de uma lógica muito mais coletiva do que individual ou dentro de uma visão da própria corporação. E eu tenho a impressão que a gente cobriu mais ou menos aquilo que era esperado. Quero muito agradecer a você pelo seu convite, tá? E dizer que fiquei muito orgulhoso por ter sido lembrado por um grupo diferenciado, por gente competente. Uma pena só que a nossa comunicação, se ela teve a facilidade de ser feita sem a gente poder se falar, imagino que a telemedicina bem feita poderia fazer pela saúde desse país. Quem sabe a gente possa estar colaborando por uma saúde diferente no Brasil. Muito obrigado pelo teu convite. Muito obrigado, doutor Cláudio. Um forte abraço para o senhor.